E aí, pessoal do canal, tudo bem? Você tem uma arma de fogo ou deseja adquirir uma arma de fogo? Hoje nós vamos falar sobre o que você precisa saber para adquirir uma arma de fogo, mais que isso, adquirir a arma de fogo certa para atender a sua necessidade e quais conhecimentos mínimos você precisa ter para operar essa arma de fogo com eficiência, eficácia e efetividade. Então, você tem uma arma de fogo ou deseja adquirir uma arma de fogo? Eu aconselho que você faça a seguinte pergunta: para que eu quero uma arma de fogo? Muito importante. Você já deve saber que arma de fogo não é brinquedo, também não é um artefato mágico. Isso quer dizer que você precisa ter conhecimentos teóricos e práticos para poder obter da arma de fogo aquilo que você deseja. Não é como nos filmes, quando a gente vê, por exemplo, uma velhinha grávida, tetraplégica, 90 anos, pega um fuzil, coloca a munição no carregador, insere a munição, o carregador no fuzil, manobra a arma, faz a visada, destrava, atira, acerta e dá tudo certo, sem nunca ter visto uma arma de fogo pela frente. Isso não acontece. Para poder operar com eficiência em uma arma de fogo, você precisa ter conhecimento. Para fazer a diferenciação de forma didática, eu dividi em 3 campos de conhecimento que você necessariamente precisa ter. Primeiro, você precisa saber qual arma de fogo deve comprar. E para isso você tem que conhecer alguns requisitos básicos que a gente vai treinar, vai buscar por intermédio de algumas perguntas que eu farei para você. Segundo, você precisa ter os conhecimentos mínimos necessários para ser aprovado no teste de capacitação técnica, para que você possa ter a sua autorização para aquisição de arma de fogo. Porque arma de fogo é um produto controlado. Sendo controlado, você não compra em qualquer loja de qualquer jeito. Não, você vai precisar de uma autorização. E para isso você tem que passar em testes de capacitação, testes práticos e teóricos. E por fim, quais são esses conhecimentos que eu preciso para operar minimamente uma arma de fogo de forma eficiente, eficaz e efetiva? O primeiro campo do conhecimento que você precisa desenvolver, precisa aprender é como fazer a melhor escolha. O que eu preciso saber para fazer a melhor escolha? E para que você faça a melhor escolha, a primeira pergunta que você deve fazer a si mesmo é: qual a finalidade dessa arma? Para que você deseja essa arma? E podem ser diversas finalidades. Por exemplo, defender a sua família e o seu patrimônio. Se você quer defender a sua família e seu patrimônio, você deve se perguntar: eu vou deixar essa arma na minha casa ou na empresa em que eu sou proprietário? Veja que se for para defender a família, ficará em casa. Mas você pode ter mais de uma arma, uma em casa e uma na empresa. Você mora em casa ou em apartamento? Sendo em casa, na área urbana ou na área rural? E a empresa é um escritório ou é um galpão, uma fábrica, por exemplo? Tudo isso interfere na escolha da arma. Além disso, você deve se perguntar: qual o melhor tipo de arma? Uma arma longa, como essa carabina, ou uma arma curta, como essa pistola? Se for uma arma longa, uma carabina ou uma espingarda calibre 12? Você vai ter que decidir e você vai ter que levar em consideração alguns parâmetros. Escolhido o tipo de arma, qual o melhor calibre? Também você vai ter que decidir levando em consideração alguns parâmetros. Além disso, qual a melhor marca e qual o melhor modelo? Bem, para ajudar você a tomar essa decisão, se você deseja adquirir uma arma ou se você quer saber se poderia ter adquirido uma arma melhor, eu vou gravar um vídeo justamente com sugestões. Eu vou trazer situações, analisar os parâmetros tecnicamente e vou dar sugestões técnicas de que tipo de arma e qual calibre, tá bom? Então fica de olho no nosso canal que daqui a pouco o vídeo sai. Só tem um pouquinho de paciência. Bem, além disso, o que eu preciso também? Ora, eu preciso de conhecimentos suficientes para passar nas provas, para obter autorização para aquisição de arma de fogo. E são 2 tipos de provas: provas teóricas, prova teórica e prova prática. O primeiro tipo de prova que você vai fazer é uma prova teórica. Veja, você vai ter que passar nos outros requisitos, atender aos outros requisitos, tá? Você vai ter que ter idade mínima, você vai ter que fazer um teste de aptidão psicológica, você vai ter que comprovar a sua idoneidade. Isso tudo eu também gravei um vídeo no canal sobre o que você precisa saber para adquirir uma arma de fogo, tá? Quais são os requisitos para aquisição da arma de fogo. Então só procurar no canal aí que você vai achar. Então, atendido todos os requisitos, todos os outros requisitos,
você precisa ter conhecimento técnico para passar na prova. Vamos ter como parâmetro, como eu disse, a prova da Polícia Federal, que é a autorização do cidadão comum, né? O cidadão comum que quer adquirir uma arma. Tá? Essa prova ela é composta por 20 questões de múltipla escolha, questões objetivas. Tá? Quais são os campos de conhecimento dentro dessa prova que você precisa ter? Primeiro, normas de segurança. São 6 questões relacionadas a normas de segurança que você precisa saber. Além disso, nomenclatura e funcionamento das peças. Você vai ter que conhecer a arma de fogo que você quer adquirir e vai ter que saber qual é a nomenclatura das peças e como funcionam, como essas peças funcionam na arma de fogo. Não é nada complicado, muito complicado, mas você vai ter que aprender, certo? Além disso, conduta no stand, como se portar no stand, mais 3 questões. Com relação à nomenclatura e funcionamento das peças da arma de fogo, são mais 6 questões, tá? Então veja que eu terei então mais ainda questionamentos relacionados à legislação sobre arma de fogo no Brasil, Estatuto do Desarmamento e os decretos, tá? Terei mais 5 questões. Vou fechar então um total de 20 questões objetivas nessa prova. Para você ser aprovado nessa prova, você tem que acertar no mínimo 12 questões, ou seja, fazer 60% do score. Se você fizer 60% do score, você já está aprovado na prova teórica e aí você vai para a prova prática. Como é então essa prova prática, afinal de contas? A prova prática vai depender também do tipo de arma, tá? Porque veja que a capacitação técnica depende do tipo de arma. Se você for pedir autorização para comprar uma pistola de determinado calibre, você vai ter que fazer a prova teórica sobre pistola e vai ter que fazer também o teste prático com uma pistola. Se for para um revólver, será com um revólver. Se for para uma arma longa, será com a arma longa. A arma que você decidiu adquirir, tá? Vamos primeiramente ver como é a prova da arma curta raiada. Da arma curta, na realidade, né? Que no caso, o revólver, como esse aqui que vocês estão vendo, e a pistola, tá bom? Como funciona? Bem, você vai fazer disparos e você vai ter que acertar esses disparos. Onde? Num alvo tipo silhueta, tá bom? Padrão NP, como esse que você está vendo aqui atrás. Qual é a distância? No caso de arma curta, você terá que fazer o teste em 2 distâncias distintas, a 7 metros e a 5 metros. Quantos disparos eu terei que dar para as armas curtas? 10 tiros a 7 metros, 10 tiros a 5 metros. Pronto. Num total de 20 disparos. Tem tempo? Tem tempo. Você pode fazer, veja aqui, são 2 provas praticamente, né? Em 2 distâncias distintas, ambas com 10 tiros cada uma. Você pode dividir fazendo séries de 5 tiros, fará então 2 séries em cada distância, num total de 4 séries. Se você decidir fazer séries de 5, você terá 20 segundos para realizar cada 5 tiros. Então você se posiciona a 5 metros, sendo acompanhado pelo instrutor de tiro, né? E daqui a pouco a gente vai falar que quem aplica a prova de capacitação técnica é instrutor de tiro credenciado na Polícia Federal. Acompanhado pelo instrutor de tiro, você vai se posicionar a 5 metros, vai realizar 5 disparos num tempo de 20 segundos, tá? Ou então você pode realizar já os 10 disparos num tempo de 40 segundos. Se decidir fazer de 5 em 5, 20 segundos, 5 disparos, 20 segundos, 5 disparos. Muda de posição e você vai refazer o mesmo procedimento. 5 e 5 ou 10, 20 segundos ou 40 segundos. Entendemos? E para ser aprovado, o que eu preciso? Bem, para ser aprovado, você precisa obter 30 pontos dos 50 pontos possíveis. Então, se você acertar tudo no 5, todos os disparos no 5, os 10 disparos no 5, você vai atingir 50 pontos. Mas eu preciso acertar atingir a nota máxima? Não. Se você fizer, então, 30 pontos, ou seja, 60% em cada uma das distâncias, você vai ser aprovado, então. Então, vamos lá de novo, recapitulando. Posiciona-se a 5 metros, 10 disparos. Podem ser 2 séries de 5, 20 segundos cada uma, ou uma série de 10,
40 segundos. Quantos pontos você tem que fazer? 30 pontos. Vamos para o próximo teste. Mais 10 disparos. 5 e 5 ou 10 direto. 20 segundos ou 40 segundos. Mais 30 pontos você tem que fazer para ser aprovado. Se eu não conseguir ser aprovado, você poderá remarcar o teste num período após 30 dias. Então, passados 30 dias, você poderá então remarcar esse teste. Detalhe, a munição utilizada tem que ser munição original de fábrica. Não pode ser munição recarregada. Já entendi o teste prático da arma curta e da arma longa. Opa, aí tem diferenciação, porque eu tenho dois tipos de armas longas. As carabinas, armas de cano longo e de alma raiada, como essa aqui, e as espingardas, armas de cano longo, mas de alma lisa. Se você não sabe o que é alma raiada e alma lisa, eu gravei um vídeo sobre classificação de armamentos em que eu faço essa diferenciação. Armas de alma lisa, armas de alma raiada. Tá aí no canal, tá bom? Então pronto. Tenho dois tipos de armas, terei então dois testes distintos. Para as armas de alma raiada, as carabinas, como é que eu vou realizar então esse teste? A 20 metros agora, eu vou realizar 10 disparos. Enquanto que na arma de alma lisa vai ser de 15 metros, realizando 4 disparos com 2 séries de 2 disparos, tá bom? Então na alma raiada, você vai pegar 10 munições, posiciona-se a 20 metros e vai realizar então 2 séries de 5 disparos em 30 segundos cada série. Então, 5 munições, municia a arma, 5 disparos, 30 segundos. Mais 5 disparos, 30 segundos. E na alma lisa, 2 disparos, certo? Depois mais 2 disparos, 20 segundos. Para que eu seja aprovado, o que eu posso fazer? O que eu devo fazer? Ah, detalhe importante. Munição somente original. Munição somente original. Para as armas de alma lisa, para as espingardas, como existe uma grande possibilidade de variedade de munições, o regramento determina que seja aquele chumbo bem pequenininho, de 5 ou 7,5. Se você não sabe do que eu estou falando, eu gravei um vídeo sobre munições, que explica exatamente isso, essas diferenciações, e eu falo bastante das munições de calibre 12. Certo? E para aprovação, como é que eu faço para ser aprovado? Nas armas de alma raiada, eu tenho que fazer 30 pontos no mínimo nos 50 possíveis. Veja que eu tenho 10 munições, né? Se eu acertar tudo no 5, eu farei 50 pontos. Não preciso fazer toda a pontuação. Basta eu fazer 60%, ou seja, acertar, fazer 30 pontos dos 50 possíveis. E aqui são 4 disparos, lembra? São 4 disparos. 2 séries de 2. Eu preciso acertar metade dos disparos no alvo. Está resolvido o meu problema. E se eu reprovar, eu posso fazer nova avaliação em 30 dias. Assim é a prova. Professor, eu não entendi direito, demonstra na prática. Eu vou gravar também um vídeo, daqui a pouco vai ser no canal, tenha um pouquinho de paciência, com um teste completo, tá? Em que eu vou fazer lá a prova, a capacitação técnica, só para você saber, só para você como é, você ver como é. Tá? E também farei a prova prática, assim como gravarei um vídeo também sobre os custos para aquisição de uma arma de fogo. Não só o valor da arma, né? Mas tudo aquilo que envolve o custo de aquisição de uma arma de fogo, porque, por exemplo, o profissional, o instrutor de tiro credenciado que aplica o teste, ele cobra pelo teste. É óbvio que ele cobra, tá bom? Bem, já sei como será a prova e quais são os conhecimentos que eu necessito. Porque veja que para passar na prova você vai ter que estudar. Você precisa fazer um curso para passar na prova? Eu aconselho que faça, tá? Mesmo porque isso vai valer para a sua vida toda, porque complementa o que a gente vai falar agora, que é o terceiro campo de conhecimento. Mas eu aconselho que faça um curso. Consigo passar só estudando? Sim, porque não é uma prova assim tão difícil, tá? Mas é importante você fazer o curso, praticar e estudar para entender melhor e ficar bem mais tranquilo na hora da prova, tá? O terceiro campo de conhecimento importante que você deve ter são os conhecimentos complementares para usar a arma de fogo com eficiência, eficácia e efetividade. Então, novamente, diferente dos filmes, para que as coisas aconteçam de verdade e você efetivamente obtenha o resultado que você deseja, é necessário
mas efetivamente necessário que você treine. Primeiro que você aprenda e depois que você treine. Por esse motivo, buscar conhecimento é essencial, porque atingir o objetivo, acertar o alvo diante de uma situação de estresse, na troca de tiro, familiar envolvido no meio da confusão, não é algo simples, é algo complexo, tá? De novo, não é como nos filmes. Eu sempre bato essa tecla, por quê? Porque muita gente quer adquirir arma de fogo achando que vai funcionar como se fosse no filme, tá? Quando o cara vai, deita, atira, rola, o herói resolve tudo. Mas quais são os conhecimentos que eu devo buscar? Esses conhecimentos complementares que vão me auxiliar a ser um atirador melhor, a ser um proprietário de arma melhor. Primeiro conhecimento importante é o manuseio da arma. Como assim manusear? Manusear a arma. Então, quando você pegar a sua pistola, você tem que saber quais são as teclas que ela tem, para que as teclas servem. Você deve mexer, manusear, você deve abrir a arma. Aqui, ó, eu tenho uma tecla chamada retém do ferrolho. Praticamente todas as armas semiautomáticas têm, tá? Eu preciso saber manusear a arma, eu preciso saber que essa arma tem um cão, a tecla do gatilho, o guarda-mato, o retém do carregador. O retém do carregador, essa arma aqui é maravilhosa, uma Colt 22, arma linda demais, é muito linda, eu me amarro em arma. E essa aqui especialmente, tá? Uma Coltzinha 22 maravilhosa. Voltando, volta, vem pra cá. Então você tem que conhecer a sua arma para na hora de operar você não ter dúvida. Porque quando você estiver combatendo, por exemplo, tá? Quando acabar a munição, a sua arma vai parar aberta. E você vai fazer o que com a arma aberta? Ora, você precisa substituir o seu carregador, que nós vamos falar sobre isso, ter um carregador sobressalente. Eu sempre ando com um carregador sobressalente, um na arma e outro no meu porta-carregador sobressalente, tá? Pronto para o combate. Então, você está lá, combateu, você precisa saber onde é o retém do carregador para retirar o carregador, inserir um novo carregador com munição, saber onde é o retém do ferrolho, fechar a arma e continuar combatendo. Nós vamos falar exatamente sobre isso em outros vídeos, tá? Mas por isso é importante manusear a arma, conhecer, tem que ter intimidade com ela. Quando você quer abrir, você vai lá e abre, e olha, e fecha, e movimenta, e tira o carregador, põe o carregador. Eu tenho colegas de trabalho, eu sou policial penal federal, que mal sabem abrir uma arma, mal conseguem abrir uma arma. Isso é uma vergonha. E muitos profissionais de segurança pública acreditam que o título de segurança pública é suficiente para resolver o problema. E não é. Não é. Tá bom? Se você tem uma carabina, você tem que saber como manuseá-la, como atirar, como carregar, como alimentar a arma. Calibre 12 da mesma forma. Ó. Ai, eu preciso saber onde fica a tecla que libera a telha. Ai, não consigo. Tenho que conhecer, tá? Saber como coloca a munição, onde coloca a munição, como alimentar. Então, o manuseio da arma, ter intimidade, é essencial para você bem desempenhar a sua função. É básico do básico. Como eu disse, tem muita gente, conheço muito profissional que tem sua arma e não sabe abrir uma arma, tá? Isso é ridículo. Isso é literalmente ridículo, tá? E esse conhecimento ele é complementar ao próximo, que é o de montagem e desmontagem da arma. Nesse processo de intimidade com a arma, você precisa montar e desmontar sua arma várias vezes. Para quê? Para o próximo, que é a manutenção, como nós veremos. Então, se você montar e desmontar a sua arma, conhecer as peças, conhecer o funcionamento, isso vai te propiciar, por exemplo, sanar uma pane, entender o que está acontecendo. Você está lá em casa, mexeu a arma, de repente travou. Estou lá em casa, de repente... O que aconteceu? O que será que aconteceu? Por que não quer abrir? Ah, se eu me lembro do funcionamento das peças, se eu abrir, se eu mexer, o que eu posso fazer? Opa, eu posso... Ó, eu entendi como funciona. É muito vergonhoso, de novo, um operacional ter uma arma e não saber mexer, tá? Ou então perguntar, tio, para que serve essa tecla aqui? Ah, não sei. Não sei. Tem que saber. Então, intimidade, nesse processo, manuseio, montagem, desmontagem, com conhecimento das peças e o funcionamento desses componentes. É muito importante você saber para que serve a mola recuperadora. Amanhã dá um problema na sua arma, você pensa, peraí, ela está se comportando dessa forma. Ah, deve ser a mola recuperadora. Ah, então se eu trocar a mola recuperadora, resolvo o problema. Certo? Próximo ponto importante, fazer cursos. Fazer cursos é muito importante, tá? Tanto cursos de tiro,
Melhor, tanto cursos teóricos, e aí os meus vídeos espero que estejam ajudando você, cursos teóricos para você entender a teoria, quanto a parte prática do tiro, acertando o tiro, aprendendo a acertar o tiro, tá? Quanto a tática também, certo? Quanto a tática, é muito importante você treinar, ou melhor, você fazer cursos. Por que fazer cursos? Porque quando você faz um curso, você sempre aprende. Ó, eu sou instrutor de tiro, eu fui militar durante 13 anos nas Forças Armadas, certo? Então já mexi com uma arma há muito tempo nas Forças Armadas, era sargento de infantaria, tá? Eu sou agente federal de execução penal, policial penal federal já há 14 anos, eu sou instrutor de tiro formado pela Academia Nacional de Polícia, eu sou instrutor de uso progressivo da força e tecnologias não letais, e sempre que eu faço um curso eu aprendo alguma coisa. Sempre aprendo alguma coisa nova, é impressionante. Ou relembro aquilo que eu já tinha esquecido. Então, se você puder fazer cursos, faça. Faça. Procure um instrutor de tiro. Vai ter sempre alguém dando curso em algum lugar. Se puder fazer, faça. Próximo ponto importante: treinamento periódico. Para você aplicar na prática aquilo que você aprendeu no curso, você tem que treinar periodicamente. Tá? Mas treinar de verdade. Treinar simulando as situações reais. E aqui 3 observações importantes. Primeiro, para treinar corretamente, você deve aprender corretamente. Então, você não consegue, presta atenção, você não consegue treinar corretamente se você aprendeu erroneamente. Então, você tem que aprender o que é certo. E você só aprende com profissionais qualificados, com instrutores de tiro de verdade. Não é com aquele tio que tem uma espingarda que te levou na roça uma vez que acha que sabe atirar. Dificilmente ele vai conseguir te explicar, tá bom? Sem contar a questão da segurança. Terceiro, você não precisa de munição para todos os treinamentos. Ao contrário, você lá na sua casa, por exemplo, sacar e atirar. Se você prestar atenção, se você conhecer sobre arma, você vai ver que o recuo acontece após a munição ter saído. Então você consegue fazer todo o procedimento do tiro sem munição. Sacar rapidamente, saque na frente do espelho, corrija o seu saque para você ganhar velocidade, para ganhar memória muscular, tá? E você também não precisa do estande para treinamento. Se você quer a sua arma para defender sua família na sua casa, use sua casa como treinamento, como local de treinamento. Fique imaginando, só o fato de você pensar assim, ó, se acontecer isso, se o bandido entrar por ali, eu faço assim, se acontecer isso, eu faço assado. Isso já vai te preparar mentalmente, então, para o combate. Último ponto é a manutenção, tá? Você tem que fazer manutenção na sua arma. Para isso, você precisa manusear e precisa saber desmontar, tá bom? Então, manutenção é muito importante. Por quê? Porque armamento é um instrumento de precisão. E para funcionar corretamente, ela precisa estar bem manutenida, com tudo certo. Peças no lugar, bem lubrificada. Veja aqui, acúmulo de pólvora, de sujeira, ferrugem, peças danificadas ou mal posicionadas podem gerar um mau funcionamento. E na hora H a arma não funciona. O que adianta você ter uma arma se na hora H ela não funciona? Tá? O suor, por exemplo, enferruja a arma. Eu era responsável pelo armamento lá na unidade onde eu trabalho, na Polícia Penal Federal. E aí o que aconteceu? Eu recebi uma arma de um colega que estava indo embora, passou em outro concurso. A arma simplesmente não abria. O cara colocou no coldre, usava, nunca nem mexeu na arma. Ela enferrujou tanto que não abria, tive que abrir na martelada. A munição estava praticamente podre, ou seja, não ia funcionar. A arma em contato com o corpo, em contato com o suor enferruja. Você tem que se preocupar com isso, para a sua arma efetivamente funcionar. Faça a manutenção. No militarismo, né, de uma forma geral, a gente divide a manutenção em escalões. O primeiro escalão é aquele escalão do operador, que normalmente você não utiliza uma ferramenta para desmontar a arma. Então faça no mínimo de primeiro escalão. Já resolve bem, tá? Você desmontar a arma, identificar as peças, fazer a manutenção, lubrificar, limpar, tenha cuidado com sua arma, tá bom?
Outros escalões, se você não souber, leve para um armeiro. Não faça gambiarra na sua arma, tá bom? Não faça gambiarra na sua arma. Leve para um armeiro. Bem, espero que vocês tenham gostado do vídeo, sempre aqui na Red Delta, ó, sempre nos apoiando, muito legal, é ter onde atirar. Se você tem uma arma, procure aí perto de você onde atirar, onde praticar, porque isso é essencial para o bom desempenho, para o seu bom desempenho com a arma na mão. Não importa o objetivo, tá, que você queira. Nós vamos gravar outros vídeos, porque se a gente for colocar tudo num vídeo só, fica muito grande, tá? Fica muito grande. Então a gente vai gravando outros vídeos e vai alimentando o canal. Se você gostou, deixe seu like, inscreva-se no canal. Dúvidas, sugestões, deixe nos comentários ou então nas nossas redes sociais. Valeu, beijo no coração e até mais.